aí, gente, tudo bem? 8 da manhã, bem-vindos ao Mercado Aberto. Bem-vindos e bem-vindas. Mercado Aberto, que depois de 12 recordes consecutivos, finalmente a Bolsa resolveu cair. Aliás, acho que cair nem é a palavra mais exata. Eu diria parou de subir, porque caiu bem pouquinho, oscilou para baixo, assim, perto da estabilidade, menos 0,07%. Mas isso não tira em nada o otimismo e o cenário muito positivo para a Bolsa brasileira. Como eu disse, foram 12 recordes seguidos e 15 altas, 15 valorizações, é o maior rally desde o início do Plano Real. E o dólar, no sentido oposto, também realizou um pouquinho os lucros, né? Os investidores embolsaram os ganhos. Ele subiu um pouquinho, mas ainda se mantém abaixo do patamar de R$ 5,30. E o que levou a isso, afinal? Essa correção foi adiada. Dia após dia, os investidores pensavam, hoje cai, hoje cai. E a Bolsa não caía, resistia, lutava lá bravamente, mas ontem finalmente foi, porque o OPEP+, divulgou um relatório, tem uma sobreoferta de petróleo no mundo, uma demanda um pouco mais reduzida, essa é a projeção do OPEP+, para o ano que vem. Aí o petróleo caiu, o preço do petróleo mundialmente, a Petrobras, as ações da Petrobras, que são as principais mais negociadas no índice Bovespa, caíram com força. Isso levou o índice um pouquinho para baixo. Também teve uma fala do Gabriel Galípolo, que a gente vai exibir daqui a pouquinho, o presidente do Banco Central, considerada hawkish no jargão do mercado, que quer dizer firme, dura. Ele tratou de tirar o cavalinho da chuva daqueles que apostavam que poderia haver um corte da Selic já no comecinho do ano que vem, em janeiro. Ao que tudo indica, talvez o mercado e todos nós, brasileiros, que pagamos muito caro no crédito, tenhamos que esperar um pouquinho mais. Quem sabe em março. A gente mostra isso já já. E tem mais também, gente. Deixa eu até voltar aqui para o meu roteirinho. Ah, sim, hoje tem um encontro do Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, e o Mauro Vieira. Ontem eles tiveram um rápido tete-a-tete, durou coisa de 5, 7 minutos, às margens de um encontro que está tendo do G7 lá no Canadá, uma paisagem belíssima. E aí hoje está marcado o encontro em Washington, 19 horas de Brasília, 17 horas horário local, lá dos Estados Unidos, para conversar sobre o tarifaço. Lembramos que há cerca de 3 semanas teve aquele encontro pessoal histórico de Lula e Trump na Malásia, conversas que ficaram de se seguir. Imaginava-se que uma alta cúpula, liderada por Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e o próprio chanceler Mauro Vieira, fosse se encontrar com sua contraparte americana em Washington em breve. Esse encontro acabou não acontecendo, mas ficou essa reunião aí marcada entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Agora, qual é a boa sinalização no meio de tudo isso? Nos últimos dias, nessa semana, tanto Donald Trump diz com todas as letras que tem que diminuir, reduzir a tarifa sobre o café, porque pesa no bolso do americano. A tarifa é como se fosse um imposto. Quem paga é o consumidor. Quem está pagando mais caro pelo consumidor pelo café é o consumidor americano. E o Brasil é responsável por 1/3 da exportação do café mundial, é o maior vendedor de café para os Estados Unidos. O Trump diz que tem que reduzir essa tarifa, até porque eles estão imersos numa discussão ali sobre affordability, que quer dizer a capacidade do consumidor de comprar. Isso, por exemplo, deu uma vitória importante para os americanos, para os democratas nos estados da Virgínia, de Nova Jersey e na prefeitura de Nova York, com o socialista Zoran Mamdani. E o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro de Trump, foi ontem na mesma linha, numa entrevista a uma TV americana. Ele falou, olha, os Estados Unidos, vocês vão ouvir em poucos dias, vão ter boas notícias sobre produtos que os Estados Unidos não cultivam. Ele deu 2 exemplos, café e banana. Então, quem sabe, sai uma boa notícia desse encontro de Marco Rubio e Mauro Vieira hoje ainda. Temos até uma tela separada do café, vamos mostrar para saber qual o impacto que o tarifaço dos Estados Unidos já teve no café exportado pelo Brasil. Entre agosto e outubro, que é o período de vigência dessa sobretaxa de 50%, as exportações aos Estados Unidos caíram 51,5%. São dados da Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Nos 10 primeiros meses de 2020, uma queda de 20% em relação ao mesmo período de 24, portanto, aí números importantes. Tem uma operação da Polícia Federal acontecendo agora nas ruas, mudando de alhos para bugalhos, mas a gente tem que passar em revista tudo rápido, porque já anuncio, tem uma entrevista importante com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Olha aí, Fábio Serapião, nosso Sandro Stefanuto é preso em operação da PF. De volta aquele desconto indevido, fraude, na verdade, né? Nos descontos associativos direto na folha de pagamento dos idosos. Alessandro Stefanuto já tinha sido ouvido na CPMI do INSS, que está rolando, e nessa nova fase da operação
sem desconto. Ele foi preso. Além disso, José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência de Jair Bolsonaro, foi alvo de buscas e apreensão na mesma operação. E tem notícias de que um outro deputado federal, o Euclides Peterson, do Republicanos de Minas Gerais, também foi alvo de busca e apreensão. Ficaremos atentos a esse tema durante o dia. E a outra boa notícia é que houve finalmente o fim do shutdown, que é a paralisação do governo americano. Democratas concordaram, pelo menos uma parte deles. Ontem a Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos, votou a favor. Trump sancionou. Isso quer dizer que as atividades vão lentamente voltar ao normal, não é do dia para o outro. Por exemplo, os controladores de voo, aquele cancelamento de voos sucessivos que estava tendo nos últimos dias, deve continuar por mais alguns dias, mas antes do feriado, grande feriado principal no calendário americano, um dos principais, ação de graças, a expectativa é que os voos estejam normalizados. Agora, o ponto ruim disso tudo é que alguns dados sobre inflação e emprego referentes a outubro que deixaram de ser publicados, porque os funcionários públicos federais, afinal de contas, não estavam recebendo salário, podem nunca ser conhecidos, segundo a Casa Branca informou ontem. Bom, com isso, vamos a um rápido intervalo comercial que nos acompanha pela TV, mas fique aí, fique ligado, que na volta tem Romeu Zema. E você que continua conosco, vamos ouvir o que disse o Galípolo ontem, que deixou o mercado assim, de pé atrás? Todo mundo pode brigar com o Banco Central. O Banco Central que não pode brigar com os dados. Se por acaso você entendeu que alguma questão da nossa comunicação foi um sinal sobre o que o Banco Central pode vir a fazer no futuro, você entendeu errado. Entendeu errado, gente. Então, devagar com o andor, que o santo é de barro. Vamos lá para as bolsas, vamos fazer aquele nosso sobrevoo matinal? Tudo no azul, ou melhor, no verde aqui na Ásia, todas as bolsas no território positivo. Vamos sobrevoar a Europa rapidamente, dar aquela olhada de cima, Paris sobe, todo o resto, Londres, Frankfurt e Madrid em baixa. Estados Unidos, foi um dia de leve alta, SP500 e Dow Jones, Nasdaq continua realizando lucro, tem uma história aí de inteligência artificial, subiu muito, agora tem uma breve correção, alguns receios, então a Nasdaq caiu levemente 0,26% e o nosso índice Bovespa, que parou com ânimo, quer dizer, está animada ainda, gente, desanimou só um pouquinho, vai, menos 0,07 e o dólar subiu 0,37, cotado a R$ 5,29. Vamos mostrar a pesquisa Quest, quentíssima, que saiu essa manhã. Estou doida para falar com vocês sobre esse assunto e estou mais ansiosa ainda para ouvir o governador de Minas, Romeu Zema, que estará conosco dentro de instantes. Olha o que aconteceu, gente. O favoritismo de Lula, ele continua ganhando em todos os cenários do primeiro e do segundo turno, o atual presidente da República, mas a distância com os adversários, nos dois turnos, voltou a diminuir. Então, Lula e Bolsonaro estavam uma distância maior. Olha só como isso cedeu e tem 5 pontos de diferença entre o ex-presidente, que obviamente está inelegível, aliás, prestes a ser preso, 32-27. Já em relação a Michele Bolsonaro, 31-18. Tem uma distância maior, mas tudo isso está diminuindo. Lula com Tarcísio, 35-16. Romeu Zema, que é o nosso entrevistado agora, ele tem de 3, em vários cenários, com Lula na disputa, ele vai de 3% a 5% e tem o seu melhor desempenho no cenário em que Eduardo Bolsonaro é um dos candidatos, aí você tem aquela fragmentação, a divisão da direita, hipoteticamente, você tem Lula com 38%, Eduardo Bolsonaro com 24%, aí nesse cenário, Romeu Zema teria 12%. Vamos virar para o segundo turno, porque é aí que talvez fique mais claro, mais evidente, como o Lula desidratou um pouquinho o favoritismo dele e a direita voltou a subir. Jair Bolsonaro subiu 3 pontos, então acima da margem de erro, que é de 2 para cima ou para baixo, foi de 36 a 39, o Lula caiu 4, de 46 a 42. Próximo cenário, lembrando de novo que Bolsonaro está inelegível. Se a gente rodar mais um pouquinho, a gente vai ver um outro cenário em que o competidor, o adversário, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o candidato aí favorito do mercado, da direita. Falta saber se ele vai mesmo concorrer para a presidência da República. De volta com o pessoal da TV, todos os nossos públicos reunidos, estamos olhando a pesquisa Quest, que saiu agora de manhã, quentinha do forno. Agora, intenção de voto para presidente da República. De novo, Lula cai de 45 para 41, Tarcísio sobe de 33 para 36. Outro cenário, vamos virar. Vocês estão vendo que o Lula está caindo em todos, né? Sempre o mesmo comportamento.
Mais um aqui, Lula cai de 44 para 40, 4 pontos contra Ratinho Júnior, e ele sobe de 31 para 35, o governador do Paraná. Vamos a mais um, que agora a gente quer olhar o Romeu Zema, também tem o seu melhor desempenho até aqui, salvo engano. Olha ali, sobe de 32 para 36, desde maio, né? Ficou oscilando entre 33 e 32 no segundo turno, agora subiu para 36 e o Lula cai de 47 para 43. Mais um cenário. Tem mais um, gente? É a Michele? É isso? Deixa eu ver, acho que tem mais um separado, que é o nosso último, e aí a gente encerra e vai para a entrevista. O Lula também caiu 4, a Michele ficou 44 a 35. Então tá aí, claramente tem a direita aí se recuperando e tudo isso depois da mega operação do Rio de Janeiro. Acho que foi o único grande fato que pode ter tido esse tipo de reflexo de impacto nas pesquisas.